Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o futuro de Mbappé. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual que você me ajuda com um like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e também virando membro do clube do VSR, membro do canal do VSR. Só vim aqui embaixo, nesse botão Seja Membro, e aí você tem uma série de recompensas, além de ajudar o meu trabalho. Estou aqui ainda na Turquia, curtindo umas férias, mas sem deixar o canal parado. Estou aqui para falar do Mbappé, do Kylian Mbappé, que segundo os principais jornais europeus, principais jornais da mídia esportiva aqui da Europa e também o L'Équipe, inclusive o L'Équipe, que é um jornal francês que sabe muito de coisas do PSG, o Mbappé informou a direção do PSG que ele não vai aumentar mais um ano do seu contrato. Isso é muito importante e impacta na atual janela de transferência, sim. Vamos falar sobre isso porque, para quem não entendeu, na temporada passada, no início da temporada 22-23, a temporada que teria a Copa do Mundo do Catar no meio, o Mbappé renovou o contrato com o PSG. Todo mundo dava como certo que ele sairia do PSG de graça para o Real Madrid. Ele chegou a fechar o acordo de boca com o Real, mas ele acabou decidindo ficar no PSG. E neste contrato que ele assinou com o PSG, era um contrato de 2 anos, ou seja, temporada 22-23 e 23-24. Mas no fim da temporada 22-23, o Mbappé, ele tinha a possibilidade, ele tinha o direito de pedir para aumentar o seu contrato mais um ano. Então o contrato foi de 2 temporadas, com uma possibilidade do Mbappé estender esse contrato para mais uma. Então seria 22-23, 23-24, essas duas obrigatoriamente teriam que acontecer, né? O Mbappé não poderia sair antes dessas duas. E aí, no fim da temporada 23-24, que é a que vai começar em agosto, ele poderia sair de graça. No fim da temporada 22-23, que é o momento que a gente está agora, ele tinha o direito de estender esse contrato para mais um ano. E segundo o L'Équipe, ele já informou a direção do PSG que ele não vai estender esse contrato mais um ano. Ou seja, ele informou a direção do PSG, eu vou jogar a temporada 23-24, a temporada que começa em agosto, e depois da temporada 23-24 eu saio do PSG de graça, sem o PSG receber nada. Então essa é a informação. E aí, segundo os analistas, segundo os jornalistas que têm fontes, o PSG está cogitando vender o Mbappé na atual janela. Vender porque ou ele vende agora, antes da temporada 23-24, ou ele perde o Mbappé de graça no fim da temporada 23-24. E aí, segundo também alguns jornalistas que têm informação privilegiada, o Mbappé, lógico, sonha e está pensando em ir para o Real Madrid. E aí é um ponto importante, né? Aí é um ponto interessante. Por quê? Porque o Florentino Pérez, embora ele não tenha admitido, ele se sentiu meio traído pelo Mbappé por não ter cumprido o que ele tinha, pelo menos, dito de boca que iria para o Real no início da temporada passada. Mas o Real Madrid precisa, nesse momento, reconstruir o seu ataque. O Real Madrid perdeu, dos 6 atacantes do time profissional, ele perdeu 4 depois do fim da temporada. Tudo bem que alguns ali saírem quase reforço, né? Mas saíram 2 jogadores, por exemplo, que eram muito úteis. O Benzema, que era o 9 titular do time, e o Asensio, que entrava bastante. Então, o Mbappé é um sonho antigo do Real Madrid. O torcedor acho que ficou meio na bronca pela forma como o Mbappé não foi para lá, mas do ponto de vista de departamento de futebol, o Mbappé sempre foi um desejo.
Agora, precisa ver quanto que o Real Madrid estaria disposto a pagar, precisa ver quanto o PSG iria pedir para levar o Mbappé, para vender o Mbappé, porque fala-se em 200 milhões de euros. Será que o Real Madrid, depois de tudo que aconteceu, vai querer pagar 200 milhões de euros, desconsiderando que o Mbappé fica livre, fica sem ter que pagar nada para o PSG daqui a um ano? Como vai ser feito isso? Qual o valor que o PSG aceita vender, todo mundo sabendo que o PSG está contra as cordas, que o PSG tem o tempo contra si. Então são situações muito importantes aí para a gente analisar, para a gente entender. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, que virou uma referência em casos de transferência de jogador, dentro do PSG já está definido que o PSG não perderá o Mbappé de graça. Até por uma questão de balanço, de fair play financeiro, né? Porque se você perde um ativo de 150, 180, 200 milhões de euros de graça, você deixa de ter uma receita assim para justificar os gastos do fair play financeiro. Embora, cá entre nós, a UEFA não tem moral para punir o PSG no fair play financeiro, porque o PSG foi o fiel da balança para ela no caso da Superliga. Mas, enfim, o Fabrizio Romano disse que não está nos planos do PSG perder o Mbappé de graça daqui a um ano. E aí só tem duas situações. Ou o PSG convence o Mbappé a renovar por mais um ano. Será que vai ser possível? Será que o Mbappé vai dessa vez ser convencido de novo? Foi o que aconteceu da última vez. Ou o PSG vence, ou o PSG vende o Mbappé agora. Por mais que a Champions League, por mais que a Champions League permita que um jogador jogue a fase de grupos por um time e o mata-mata por outro, a gente não imagina que um jogador como o Mbappé vá ser transferido em janeiro, né, na janela de janeiro. Então ele teria que ser vendido agora, nessa janela agora, do mês de junho e do mês de julho, até junho, julho e agosto, né? Até o fim de agosto, quando fecha a janela. E aí a gente tem que ver como é que isso vai funcionar. Lógico que o Real Madrid é o principal alvo pelo histórico passado, pela idolatria que o Mbappé tem pelo Cristiano Ronaldo, pelo desejo dele de jogar no Real Madrid. Agora tem que ver o quanto vai ser, quanto que o Real Madrid vai querer pagar, porque o Real Madrid precisa contratar um centroavante. Eu falei aqui lá nos vídeos do Benzema que o Real Madrid tem dinheiro em caixa, né, porque o Real Madrid passou aí algumas janelas praticamente sem contratar e mesmo assim ganhou 6 títulos de Champions em 9 temporadas, né? De 14 a 22 são 9 temporadas, ele ganhou 6 títulos de Champions e praticamente sem gastar no mercado de transferências, ainda mais se você considerar o balanço entre o que gastou e o que recebeu. O Real Madrid é superavitário, né? Ou então gastou uma quantia ínfima comparado aos concorrentes nessa prateleira, nessa primeira prateleira. Tem que ver como o Real Madrid vai fazer. Nós vamos acompanhar aqui ao longo dessa janela, mas a informação é essa: o Mbappé disse que não fica no PSG depois da próxima temporada, depois da temporada que vai começar agora em agosto. E isso vai, com certeza, balançar e bagunçar o mercado de transferência. Vamos ver o que vai acontecer, mas antes você já diz aí, para onde você acha que o Mbappé deve ir? Em que clube o Mbappé se encaixa melhor? E ainda tem um ponto, né? O Mbappé joga com a 7. O Vinícius Júnior acabou de ser agraciado, considerando que é uma camisa lendária para o Real Madrid, com a camisa número 7. Então, assim, ainda tem esse ponto aí. Diz aqui nos comentários, onde você quer ver o Mbappé? É no Real mesmo? É no Manchester United? É no Chelsea? É em qualquer outro lugar?
diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos do WhatsApp, Telegram e, se você puder, seja membro clicando no botão que está aqui embaixo. Beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.